Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, vamos continuar a nossa aula sobre história do Brasil, rebeliões e descontentamentos, tá bom? Inclusive, se você não assistiu a videoaula passada, é importante assistir, para que acompanhe todo o raciocínio. Movimentos pela independência do Brasil, além das revoltas nativistas que estavam acontecendo, ocorreu também movimentos pela independência com o teor de um movimento separatista, um movimento anticolonial. Tinha o objetivo de conseguir a independência em relação a Portugal. Até rimou. Nessa videoaula, na segunda parte, a gente vai estudar um pouquinho sobre as conjurações, as revoltas a favor da independência do Brasil. Conjuração tem a ver com conspiração política. Inconfidência tem a ver com algum segredo revelado, de traição de alguém, de alguma pessoa. Para esse contexto, nós chamaremos de conjuração mineira, que tem a ver com uma conspiração política. A primeira que nós vamos ver é a conjuração mineira. É uma revolta que envolveu ali as elites de Minas Gerais que estavam contra o absolutismo na economia ali de Minas. Conjurados eram chamados os infiéis à coroa portuguesa. Na época, essa revolta ela foi chamada de Inconfidência por se tratar de uma traição à coroa portuguesa. Mais tarde, tomou o nome de Conjuração porque foi um movimento que levava à independência, então era uma conspiração política. Por isso, ele leva essa dupla personalidade, esse duplo nome. Minas Gerais era a cidade do ciclo de ouro. Ali a região de Ouro Preto, Tiradentes, Vila Rica, era a cidade onde havia várias minas de ouro e exploração também, desse ouro, de escravos e tudo mais. Todo ouro que fosse encontrado nessas minas, 1/5, ou seja, 20%, ele tinha que ser submetido à coroa portuguesa. E para garantir que esse imposto fosse cobrado, havia uma fiscalização intensa no caminho dessas casas de fundição. Haviam pessoas, inclusive do Estado português, que tentavam desviar esse quinto. Ou seja, a corrupção não é de agora, pessoal, é desde os tempos lá da colônia. Você conhece a expressão santo do paoco? Vem desse tempo da colônia, onde as pessoas colocavam ouro dentro de imagens de santos para burlar, para desviar o dinheiro, a forma de valor da época. Outros também contrabandeavam ouro dentro dos cabelos das mulheres negras e embaixo das unhas também o pó de ouro. Também eram produzidos materiais falsos, que simbolizavam ali, imitavam o ouro, para se passar como se tivesse já recolhido os impostos daquela região. Então eles ficavam com o ouro e entregavam aquilo que era falso. É claro que quem fosse pego por esse desvio, esse contrabando de ouro, ele era severamente punido. Mas o engraçado é que quanto mais o Estado aumentava a fiscalização, mais aumentava esse ciclo de contrabando, de desvio de ouro. A exploração de mão de obra escrava na busca de metais preciosos na colônia era a grande fonte lucrativa da metrópole. Esse excesso de exploração da busca por metais preciosos fez com que algumas minas falissem, ou seja, com que acabassem o ouro daquela região, o que fez a produção de metais, objetos em ouro caísse. Os portugueses, então, para compensar essa perca na produção, aumentaram os impostos. Sendo assim, foi instituída a derrama, que era o pagamento para a metrópole de 1.500 quilos, ou seja, 1,5 toneladas de ouro da colônia para a metrópole, independente da produção. Se essa cota anual não fosse atingida, os soldados eles poderiam invadir a colônia e roubar os pertences dos moradores. É claro que isso gerou grande insatisfação. Além de questões econômicas, há diversos fatores políticos envolvidos nessa conjuração. A elite mineira, os fazendeiros e assim por diante, eles estavam totalmente insatisfeitos com o que estava acontecendo. Aí vem a base do iluminismo, agora aqui no Brasil. Os membros dessa conjuração, eles queriam liberdade econômica e política também.
Assim, alguns membros da elite começaram a fazer reuniões clandestinas, bolando um plano de independência para Minas Gerais. Como parte do plano, esses conjurados ainda criaram uma nova bandeira para Minas Gerais, que levava o termo Libertas quisera também, ou seja, liberdade ainda que tardia. Essa bandeira é utilizada até hoje. Contudo, dentro dessa elite mineira, haviam divergências. Metade dela defendia a escravização de africanos e a outra metade não defendia. Ainda nesse contexto, vamos falar um pouquinho sobre Tiradentes, que fez um movimento em Vila Rica. Dentro desse movimento separatista de metrópole e colônia, estava Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Os separatistas escolheram o dia da derrama para declarar a independência de Minas Gerais em relação a Portugal. Mas esse plano não deu certo, porque um membro dessa classe de separatistas, ele acabou delatando, ou seja, ele dedurou. Revelou esse plano em troca do perdão das suas dívidas com a coroa portuguesa. Diante disso, alguns separatistas eles foram condenados à prisão e alguns foram exilados para a África. O Tiradentes, ele assumiu que ele estava fazendo parte desse movimento, levou no peito mesmo, e por isso ele foi enforcado, e partes do seu corpo foram espalhadas nas estradas de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Acabou que por isso ele se tornou um mártir na independência de Minas Gerais, na revolta contra a coroa portuguesa. Essa brutalidade, na verdade, foi um aviso dos portugueses de quem quisesse ir contra a coroa, poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu com Tiradentes. No século XIX, quando havia um movimento ali pela declaração da República, da independência do Brasil, Tiradentes ele se tornou uma figura de herói nacional, como o traidor de Portugal. Foram construídos monumentos, pintados quadros em homenagem a Tiradentes, sendo comparado até como um Jesus Cristo da nação. Desde 1965, o 21 de abril é um feriado nacional por conta da história do Tiradentes. As moedas de 1998, elas estão estampadas, moedas de 5 centavos, estão estampadas a figura de Tiradentes. Essas moedas circulam até hoje. Inclusive, essa figura do Tiradentes, ela também foi estampada em outros anos. Ainda sobre revoltas, inconfidências e conjurações, a gente vai tratar da Conjuração Baiana, que foi quando a capital do Brasil passou para o Rio de Janeiro, deixou de ser de Salvador e passou então para o Rio. A perda do prestígio da cidade de Salvador levou a uma grande crise econômica. Dentro desse contexto da Conjuração Baiana, apoiados naquele ideal da Revolução do Haiti, que era a liberdade da colonização francesa, eles buscavam independência e também buscavam liberdade, igualdade e fraternidade. Mais uma vez, nós temos o iluminismo. Os membros dessa conjuração, eles queriam liberdade de Portugal. E assim como os conjurados mineiros, eles criaram uma bandeira também para representar o movimento deles. Espalharam panfletos pela cidade e assim foi. Também lutavam pelo fim da escravidão. Do contrário da Conjuração Mineira, que era um movimento organizado pelas elites, a Conjuração Baiana era formada por soldados, religiosos, comerciantes, artesãos, negros livres e até os escravizados. Esse movimento era liderado por um médico poeta chamado Cipriano Barata e também por 2 alfaiates, João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. Por isso, a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates. Esse movimento causava grande ameaça à metrópole, tanto que o governador da Bahia denunciou esse movimento. E os participantes dele foram condenados à prisão e muitos deles foram enforcados, esquartejados e tiveram o mesmo fim do Tiradentes, seus corpos espalhados pela cidade. Mas, professora, por que então só Tiradentes se tornou um mártir? Ele fazia parte da elite. Gente, essa foi a nossa segunda parte das revoltas e descontentamentos da colônia contra a metrópole aqui no Brasil. Nós teremos uma terceira parte desse movimento, tá bom? A gente vai tratar das quilombolas na próxima aula. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês, boa semana, se cuidem.